Nós estamos dando início à nossa programação Aprendendo a Empreender com o Empreendedor. E para isso nós trouxemos aqui um casal de empreendedores que logo mais eles vão estar contando a sua história de como chegar aonde estão até hoje. E então você, telespectador, tem a incumbência aí de estar prestando bastante atenção. Às vezes você tem um sonho, você tem algum desejo de realizar alguma coisa, e sonho não é só esse sonho que eu estou falando de dormir e sonhar, mas aquele sonho que você tem assim, eu gostaria de ser isso, e você vai aprender sobre aquela profissão e você vai descobrir que aquilo vai trazer dores de parto, vai trazer dificuldades financeiras, e você vai dizer, mas eu quero isso, estou pronto para pagar o preço. Então, está aqui o Júlio e a Mara. Então eu queria perguntar para o Júlio, quem é Júlio? Bom dia, Bereta. Bom, meu nome é Júlio César de Almeida, estou no ramo farmacêutico, aqui na cidade de Lençóis Paulista. Tenho 46 anos, vou fazer agora em julho 46 anos. Eu sou paranaense, sou do oeste do Paraná, da cidade de Toledo. Assim me criei nessa cidade. E trabalho com farmácia desde os 11 anos de idade. Comecei na cidade de Cuiabá. Eu andei um pouquinho, morei em várias cidades, porque meu pai trabalhava numa empresa de uma construtora na cidade de Gutierrez, e nessa época ele terminava as obras, eles iam mudando de cidade. Então por isso eu acompanhei ele até os 17, 18 anos de idade. Então eu andei um pouquinho. E nessas andanças eu fui parar no Mato Grosso do Sul, numa cidade chamada Mundo Novo, divisa com o Paraná e divisa com o Paraguai, 15 quilômetros de fronteira de uma e de outra. E lá, nessa cidade, eu continuei com farmácia, continuei trabalhando. Sempre quando eu ia passando de cidade em cidade, eu ia me encaixando nas farmácias locais. E lá eu conheci essa moça aqui, a dona Mara Cristina, quando nos casamos. Eu casei em 1987, com 20 anos, e a Mara com 17 anos. Que legal, Júlio. Muito bom esse seu histórico aí. Mas agora eu gostaria de saber quem que é a Mara. Bom dia. Bom, eu trabalhava com parte mais de banco, essas coisas. Nunca pensei em entrar para o ramo de farmácia, né? Quando jovem, adolescente, fiz contabilidade, né, técnica, e a gente começou a namorar. E um ano depois a gente se casou, e aí que eu fui nesse universo que é o ramo de farmácia, né? E sim, a gente foi crescendo e trabalhando junto. Muito bem. Nós ficamos contentes já de saber esse início da história de vocês, porque vocês se encontraram e resolveram construir um sonho juntos, né? E por que vocês... O Júlio, já na sua história, já está dizendo que era o ramo farmacêutico. Agora, ele encontrou você e você se despertou para o ramo farmacêutico para vocês chegarem nisso que vocês estão fazendo hoje. Como é que foi isso, Júlio? Bom, como a Mara disse, né, eu já estava no ramo, já trabalhava como funcionário numa farmácia, e a Mara até então não tinha visão nenhuma, ou não tinha nenhum interesse em entrar no ramo. Tanto é que nós casamos, ela ficamos um período ainda, ela trabalhando em outro ramo. E quando foi em 1991, nós abrimos na cidade, eu e um amigo, um sócio que tive, e que hoje ainda nós temos grandes laços, grandes amizades ainda. E nós montamos a primeira farmácia lá na cidade de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. E quando foi em 94, nós decidimos ir para a cidade de Curitiba. Moramos 11 anos lá. Nós compramos uma farmácia juntos, eu e esse meu sócio, compramos essa farmácia em Curitiba. E lá sim, lá a Mara se inteirou, porque lá eu estava sozinho. E a Mara se inteirou
na farmácia. Tanto é que, em prol disso, ela fez a faculdade de farmácia para ela ser responsável técnica, e aí ela entramos juntos e trabalhamos nesse ramo lá em Curitiba por 11 anos. Até então, eu era sócio desse meu amigo. Nós separamos a sociedade, ele ficou com a farmácia lá no Mato Grosso do Sul e nós ficamos com a farmácia Curitiba, onde que, a partir daí nós começamos, nós dois, andarmos juntos. E essa experiência maravilhosa de andar junto, eu queria saber da Mara. Isso é bom, Mara? Isso é ótimo. Eu acredito que quando o Júlio estava sozinho, né, na farmácia, mesmo quando ele estava com o sócio, eu percebi assim que ele teve um crescimento, esforçado, empreendedor, boa visão. Mas a partir de 94, 95, que ele separou a sociedade, né? E aí, com o tempo, eu fui fazer faculdade, me envolvi junto, eu acredito que o crescimento foi maior. Não é fácil trabalhar com um esposo, não é fácil trabalhar com o seu cônjuge, que você acaba, às vezes, tem que usar de jogo de cintura, sabedoria. Mas eu creio que foi assim. Hoje, eu olhando para trás, não estou falando que seja por eu ter entrado junto com ele, mas juntando forças. A gente junto, lutando por um mesmo objetivo, tendo a mesma visão, os mesmos ideais. Eu creio que foi um diferencial na nossa vida. Aí, ele entrando com a parte administrativa, a parte do cabeça, e eu com a parte mais emocional, mais perceptiva que tem toda mulher. Então, eu creio que foi assim, juntos, que a gente conseguiu alcançar os nossos objetivos. E juntos a gente foi vencendo, foi galgando degraus, com dificuldade, as coisas vão acontecendo da maneira que tem que ser, mas juntos eu creio que seja bem melhor para o casal. Mais uma perguntinha então para o Júlio. Júlio, é o seguinte, isso que a Mara acaba de compartilhar, eu acho muito interessante o casal começar a empreender junto. E empreender junto significa que eu tenho que falar, eu tenho que saber ouvir, eu tenho que negociar. Agora, Júlio, que experiência é essa que vocês tinham na farmácia? A Mara já deixou mais ou menos no trabalho, mas eu queria saber isso aí em casa. Como é que é isso em casa? Tem que ser muito bem administrado para tentar muitas vezes não misturar as coisas. Nós trabalhamos junto na farmácia. Lá na empresa, cada um respeita a área do outro. Tem partes onde que ela não me interrompe, tem hora que ela me interrompe, e tem horas que eu não ajo na parte dela. Quer dizer, cada um na sua área. Isso já é um princípio já para as coisas dar certo. Cada um age na sua área e respeita a sua parte. E quando isso chega em casa, até hoje, depois de um certo tempo, até hoje ainda, quando a gente começa a discutir alguma coisa da empresa em casa, um ou outro procura dar uma cortada, dar uma parada. A gente deixando o assunto exclusivamente na farmácia, não levando para casa, ou se não tiver como mesmo, a gente separa um tempinho, falamos sobre aquele determinado assunto e morreu o assunto. Procurar não interferir mais. Casa, família e empresa. A gente procura separar. Às vezes é impossível fazer isso, porque determinado assunto requer uma certa urgência, mas a gente fazemos o possível para não misturar casa, família e empresa. Interessante, muito boa a colocação de vocês, porque eu queria saber o seguinte, que a gente vê que as pessoas, eu vejo isso tanto na minha vida, e eu queria saber agora, vocês que estão em foco aqui, né, saber na vida de vocês, essa questão seguinte, pode ser um pouco repetitivo, mas eu quero entender bem isso aí do lado dos dois. O farmacêutico vai para casa ou vai o marido para casa? A farmacêutica vai para casa ou é a esposa que vai para casa? Não, olha, por mais que a gente se esforce, a princípio, teoricamente, teria que ser o marido que vai para casa. Mas, muitas vezes, acontece que o farmacêutico acaba entrando junto. Não tem, às vezes, como
cortar, fazer um corte incisivo já entrando em casa. Muitas vezes a cabeça entra, é a cabeça do empresário, a cabeça do farmacêutico, do empreendedor. E até desligar isso, até colocar isso integralmente com o marido, às vezes requer alguns minutos. Muitas vezes a Mara vai falar comigo, eu já em casa, e às vezes acabo nem ouvindo, tem que falar, repete porque eu não ouvi, porque a cabeça ainda, dependendo do ritmo que foi o dia, você chega em casa ainda com a adrenalina um pouco alta. Então, chegando em casa, a gente vendo as filhas, conversando, aí a adrenalina vai abaixando e a gente vai se inteirando como marido. Eu respondendo, eu acho que para a mulher é bem mais fácil desligar, porque você chega em casa, a mãe entra em ação rapidinho. A mãe não tem como você levar a farmacêutica para casa, que a hora que você passa da porta para dentro, você escuta a mãe, aí você já desligou, ali você já não é mais profissional, ali você passa a ser mãe. Acho que para a mãe é bem mais fácil tirar, cortar, deixar a profissão para o lado de fora do que o pai. Porque a mãe é aquela a enfermeira, a motorista, né, a professora. Então, para nós mulheres, eu acho que, para mim, pelo menos, é bem mais fácil. Na hora que eu entrei em casa, a questão farmácia ficou lá atrás. Eu já sou a mãe, aí eu já quero dar assistência para as filhas. Fico feliz de ouvir isso aí de vocês, porque é importante, né? O próprio Júlio, já na sua fala, ele já deixa mais ou menos que isso aí já é um sentimento mais difícil para o homem de agir. Só contando um exemplo, né? Por que as pessoas deixam? Vamos dar exemplo do militar. O militar, ele chega na casa dele, ele não chega o marido, não chega o esposo, chega o militar, e ele quer ser o militar dentro de casa, dando ordem para a esposa, para os filhos e tal. E a grande alegria de uma família é a gente aprender o seguinte: eu sei o que eu sou dentro de cada função minha. Há pouco a gente estava conversando aí pelo fato de eu ser pastor. Na minha casa eu não quero ser pastor. Aqui eu também não quero ser pastor. Aqui eu sou entrevistador só. Tá? Então, quando eu chego na minha casa, eu sou o marido, eu sou o vovô dos meus netos, né? Então, essas coisas que a gente sofre muito, às vezes o empresário, e se caminha, principalmente no caso, são cônjuges que estão fazendo esse trabalho maravilhoso aí, a gente aprender, porque isso traz o quê? Alegria para a vida da gente, felicidade. Então, você que está me ouvindo também, então, se tem um sonho, já aprenda com isso que eles estão falando aí, que é muito rico isso aí. Isso aí a gente não aprende na escola, né? Seja de qualquer escola farmacêutica, qualquer outro ramo que você sonhe, isso aí não é ensinado. Então a gente tem que aprender a aproveitar a oportunidade das dicas que eles deixam. E eu queria voltar à pergunta agora, o seguinte: eles casaram, vocês prestaram atenção, eles foram no Mato Grosso, se casaram, fizeram sociedade, né? Eles foram embora para Curitiba, dividiram a sociedade, cada um ele ficou em Curitiba com a empresa dele. Mas eu queria saber o seguinte: o que é que Júlio e Mara estão fazendo aqui em Lençóis Paulista? Muito bem. Lençóis Paulista foi um presente de Deus, porque há muito a gente queria, como eu sou do interior, eu sou nascido numa cidade de Toledo, uma cidade hoje com 130 mil habitantes, depois eu morei em várias outras cidades pequenas, me casei numa cidade no interior, que é lá no Mato Grosso do Sul, e nós casamos e fomos para Curitiba. Lá em Curitiba nós tínhamos uma cidade grande, uma cidade bem vista, uma cidade muito limpa. Só que como nós tínhamos comércio, o que pegava para a gente naquela cidade era a questão de segurança. Nós temos 3 filhas. Nós temos a Caroline, hoje com 22 anos, nós temos a Juliane com 15 anos e a Isabelle com 4 aninhos. Mas lá em Curitiba nós tínhamos as 2 menores. E o que ocorria? Ocorria que as nossas filhas só viviam em apartamento. E para atravessar a rua tinham que ter os pais junto. A farmácia, a nossa empresa praticamente era quase que na frente da nossa casa, do nosso apartamento. Só que para isso a gente estava desconfortável, porque a gente não conseguia
viver, mesmo no trabalho, por ser próximo, a gente não conseguia ver as meninas, só conseguia ver elas praticamente na hora de dormir ou na hora de levar para a escola. Então isso gerou um certo desconforto, porque por termos do comércio, era constante assalto, era constante, o trânsito estava bem agitadão, e aí nós resolvemos sair de Curitiba e investir numa cidade do interior. Como aqui em Lençóis Paulista moravam já meu sogro, moram até hoje meu sogro e minha sogra, minha cunhada, meu cunhado, então já foi um atrativo, porque os momentos que nós tínhamos de feriado, que a gente podia sair, a gente vinha para Lençóis e aprendemos a amar Lençóis Paulista. A gente foi aprendendo a gostar dessa cidade. E quando nós viemos para cá, quando nós saímos de Curitiba para ver uma cidade para a gente empreender, ou comprar, ou montar uma farmácia, Lençóis Paulista foi uma das escolhidas. Olhamos outras cidades próximas, mas o que deu certo, o presente que nós ganhamos foi essa farmácia que nós temos hoje, em frente na rua 15 de novembro, que é de frente ao Bradesco. Foi a nossa primeira farmácia. E com certeza nós fizemos uma escolha certa, porque a partir da gente pôde usufruir mais das nossas filhas, elas podem andar um pouquinho mais tranquila a pé, elas podem sair da nossa casa e vir para a farmácia. Então nós achamos assim uma escolha certa. Comentar alguma coisa, Mara? Completando o que o Júlio está falando, a gente, eu sei que a violência hoje está em todo lugar, né? Mas na época, há 7, 8 anos atrás, a gente vivia realmente uma situação muito difícil lá no Paraná. Então, eu fiquei com um revólver apontado para minha cabeça, assim, assalto era constante, as meninas não podiam ficar na farmácia junto com a gente, já tinha que entrar e sair correndo, porque podia a qualquer momento sofrer um assalto. Então a gente passou por um período muito difícil, né? E, na verdade, assim, eu creio que cidade pequena sempre foi uma coisa gostosa para nós. Sempre a gente veio de uma cidade pequena. Então, o Júlio, principalmente, assim, o sonho dele era voltar para o interior. Então, qualidade de vida, conhecer as pessoas, né, se encontrar, é gostoso esse ambiente, a cidade assim menor é muito mais gostoso para a gente conviver. Então juntou a violência que a gente sofria e a correria e a vontade de voltar para o interior, e aí a gente acabou vindo para cá. Então foi uma escolha, como o Júlio disse, a gente sonhava em morar aqui, mas não tinha, né, nenhuma perspectiva, e as coisas se encaixaram e deu certo que a gente veio para cá. Mas é gostoso, a gente gosta daqui, a gente gosta da cidade e é muito bom. Então, ser empresário, a luta, a gente tem também aqueles que gostam de mexer nos bens do alheio, né? E a gente nunca está. E Lençóis Paulista não está também fora dessas coisas todas. Uma briga aí, a Câmara de Vereadores aí discute isso aí sobre a questão da segurança. Mas o Júlio, quando estava falando aí, Júlio, você deu uma palavra, né, que eu acho assim, essas coisas, como eu trabalho na área, o emocional das pessoas, e a Mara também disse, e quando vocês tinham oportunidade de férias, vocês se dirigiam para Lençóis Paulista. Tá? E aí vocês foram aprendendo a palavra do Júlio, ele diz o seguinte: aprendemos a gostar da cidade de Lençóis Paulista. Isso é muito importante. Então vou contar uma historinha para vocês, rapidinho, a respeito de alguém que saía de uma cidade, ele sai de uma cidade e estava indo mudar para outra, mas tinha que pegar uma balsa. Tá? E durante a caminhada da balsa, ele pergunta ao barqueiro, tá? Esse povo dessa cidade aí é gente boa? E aí o barqueiro diz, como é que é o povo da cidade que você vem? E aí ele diz, é um povo egoísta, é um povo isso, um povo aquilo, e fala mal de onde ele está vindo. E o barqueiro então diz para ele, esse povo é desse jeito ou pior. Isso, o que significa a história? Que eu estou ligando ao que você disse, o seguinte: aprendemos a gostar de Lençóis Paulista. Quando você diz uma palavra dessa, dentro de você como empresário, na sua casa, na sua família, gera uma disposição, a cidade passa a abrir os seus braços e dizer, seja bem-vindo, nós queremos gente que nos ama. E muito do seu sucesso, talvez você não soubesse disso,
tem a ver com essa disposição interior, que é aquilo que nós estávamos conversando, que eu disse sobre o nosso emocional, né, na vida e na nossa caminhada. E hoje, o ramo de vocês, a gente, né, nas nossas conversas, você citou uma farmácia. Quantas farmácias vocês têm hoje na caminhada? Nós temos hoje 3 farmácias. Nós temos 2 em Lençóis Paulistas, 2 localizadas na 15 de novembro. Nós temos a farmácia de Areópolis. Há 2 anos nós colocamos ela lá. E nós estamos preparando a outra unidade nossa em Macatuba, que praticamente a parte estrutural já tá quase pronta. Então, nós temos hoje essas farmácias. Que bom. Nós estamos terminando aqui as nossas perguntas, né? E você que está nos ouvindo, procure aplicar isso aqui. Nós vamos estar repetindo muito essas entrevistas aqui durante as nossas noites, e você poder tirar lições, aprender não só com o Júlio e a Mara, mas você vai aprender com outros empresários da nossa cidade. Nós estamos começando um caminho com os nossos empresários aqui, para você saber que em Lençóis Paulista tem muita gente boa, muita gente sonhadora, que tem muito como empreendedor para ensinar você a realizar os seus sonhos. A gente precisa aprender a colocar os pés, os nossos sonhos têm que ter pernas, tem que andar e tem que crescer. Então eu queria, terminando, deixar a palavra voltando ao Júlio e a Mara, para que eles então deem uma palavra final e inspire você a empreender. Muito bem, eu creio que tem vários jovens que estão nos ouvindo, tem várias pessoas que já têm o seu negócio, tem aquelas que estão talvez desistindo, deixando de lado algum sonho que talvez já esteja na metade do caminho, e às vezes está achando que não vai conseguir. E eu quero deixar que uma das grandes características para que um negócio dê certo, para que tudo na vida dê certo, relacionamentos, empreendedorismo, a questão é a determinação, ser determinado, focar, ter um foco. Que se você não tem nenhum foco, não tem nenhuma direção, você não tem como chegar a lugar nenhum. Quem atira em nada, acerta em cheio, como diz a frase. Então a determinação é uma delas, a disciplina também é uma delas, se propor a fazer e fazer com disciplina. E conhecimento também, jovens, hoje a gente tem bastante curso, a gente tem bastante informação na internet. Então se for se propor a fazer alguma coisa, o princípio básico é conhecer aquilo que está fazendo, ou conhecer aquilo que vai fazer, para não dar um tiro no escuro também. E fazer bem feito e fazer a coisa certa. Sempre ter na cabeça que vai fazer a coisa correta, porque caminho tortuoso também pode até levar algum caminho, mas o final desse caminho muitas vezes é um precipício e pode cair subitamente. Mara? Eu, confirmando o que o Júlio está falando, né, eu creio assim que a pessoa tem que ter determinação no que vai fazer, saber o que vai fazer e, acima de tudo, amor. Eu creio que quando você faz alguma coisa com amor, que você gosta, eu acho que é 50% de dar certo. E o restante é conhecimento, assim como o Júlio falou. Não adianta você querer abrir um negócio de restaurante se você não sabe cozinhar. Creio que você tem que fazer uma coisa que você gosta, que você sabe fazer, ou pelo menos tenha conhecimento. E não desistir nunca. Não desista dos sonhos. Sonhar é a melhor coisa, como disse o pastor Beretta, e não desistir. Dificuldade você vai ter, sempre. Ninguém falou que não vai ter. Né? É um monte de coisa que acontece para te atrapalhar, o caminho às vezes fica meio difícil, mas não desista, não desistir dos sonhos. Se você gosta, se você é determinado e tem vontade de fazer, faz. Eu creio que dá certo. Nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista aqui com os empreendedores Júlio e Mara, e nós queremos agradecer a presença deles aqui no nosso estúdio e queremos deixar a você esse recado. Você que está nos ouvindo, e você às vezes é um empreendedor, você é um empresário da cidade de Lençóis Paulista, nós gostaríamos de ouvir a sua história e você somar conosco na nossa caminhada. É só entrar em contato aí no nosso site e nós estaremos fazendo uma visita e conversando com você. Você também pode inspirar outros jovens da nossa cidade. E essa maneira, esse é o principal princípio aqui que nós queremos e objetivo nosso do Aprendendo a Empreender com o Empreendedor. Então, nós queremos agradecer muito
ao Júlio, queremos agradecer muito a Mara pelas palavras que deixaram para nós aqui. Que isso seja riqueza para a sua vida, prática, né? Eu acho que isso aqui é um programa que você está vendo empreendimento na prática, tá? Que continue ligadinho com a nossa programação da Aliança TV e que Deus abençoe a sua vida.